Olá pessoal, mais um podcast Gêmeos do Mercado e hoje um pouquinho mais nervoso porque é uma autoridade que eu e o Pedro estamos recebendo aqui para falar com vocês. Como todo mundo sabe, nós Gêmeos do Mercado, eu, o Diego e o Pedro, somos campineiro, nascido, empreendemos aqui na cidade e hoje temos a satisfação de receber o nosso atual prefeito Dário Saad. Primeiro prefeito, muito obrigado. Sei como deve ser difícil a sua agenda, conseguir bater esse papo aqui para o pessoal, que vai servir esse nosso bate-papo para que a gente consiga trazer algumas lições para o jovem e para os empreendedores. Muito obrigado, eu que agradeço. Agradeço o Diego, agradeço o Pedro, os Gêmeos do Mercado, fazendo esse podcast. Para mim é uma alegria poder participar. O dia a dia da gente é muito corrido e trocar ideias sobre empreendimento, sobre a trajetória pessoal, é muito legal. Dário, vou te chamar de Dário ou prefeito Dário. No momento aqui vai saindo. Gente, bem-vindo aqui ao nosso podcast. Aproveito convidar aqueles que não nos seguem, seguir aí nas redes sociais, clica aí no sininho e vem seguir o nosso podcast. Prefeito, hoje você vai ter um desafio maior, dose dupla, né? Não sei se você já foi entrevistado por gêmeos na sua vida inteira. Já teve gêmeos entrevistando? Nunca fui entrevistado por gêmeos. Aqui, quando um estiver cansado, o outro assume. Então... gêmeos idênticos, né? Não, muito legal, muito legal. A gente brinca, prefeito, que eu sou dois, né? Fala, você não é dois? Não, nós somos dois. Então, quando vai para uma briga, já tem 2 contra 1 mesmo. Tem uma vantagem competitiva, importante. Posso começar a primeira pergunta, prefeito? Pode, irmão. Você é o irmão mais novo, mas eu vou deixar você ter essa honra. Bom, prefeito, a gente conhece o senhor como médico, doutor Dário. Acho que é importante contar para o pessoal aqui um pouquinho. Muitos já conhecem, mas de época de campanha, mas eu queria que hoje, um viés muito mais da sua carreira, contasse um pouquinho da sua trajetória, médico, político, prefeito de uma das maiores cidades do país, para o pessoal poder te conhecer um pouquinho, quem ainda não conhece o nosso prefeito. Não, eu vim de Pedregulho, eu nasci no interior de São Paulo. Hoje esse Pedregulho deve ter uns 15, 16 mil habitantes, uma cidade muito pequena, na região de Ribeirão Preto. Fui fazer o 3º ano do 2º grau lá em Ribeirão, fiz um ano de cursinho e prestei vestibular para medicina e passei aqui na PUC. Cheguei em Campinas em 82. Acho que os gêmeos aqui não tinham nascido ainda, né? Não, quase, faltava um pouquinho. Faltava um pouco. Cheguei aqui para fazer faculdade de medicina, me formei em 87, final de 87. E aí eu prestei prova de residência, na época não era residência, era um estágio de urologia no Mário Gatti e na Casa de Saúde. E acabei entrando e fui fazer urologia no Mário Gatti e a partir da minha vivência dentro do hospital público, trabalhando, eu acabei sendo convidado, naquela época o prefeito chamava Magalhães Teixeira. Fui convidado para ser candidato a vereador, em 92. Nossa! Eu tinha acho que 28 anos. Aí fui candidato a vereador, fiquei de primeiro suplente. Isso. E o Magalhães me convidou para ser presidente do Mário Gatti. Eu tinha 29 anos. Um desafio imenso. E o hospital na época já era tão famoso como era hoje? Mas ele não tinha a grandeza de hoje. Tá. Por exemplo, na época, se não me engano, ele tinha 700 funcionários. Hoje ele tem... É um município lá dentro. Hoje a rede tem 3 hospitais, 4 UPAs, cresceu muito. Mas era um desafio imenso. E eu fui presidente do Mário Gatti. No meio do mandato do prefeito, eu assumi o mandato de vereador, aí fui reeleito 4 vezes de vereador. Nossa! E aí essa questão política entrou firme na minha vida. E era possível, prefeito, a gente fala assim hoje, né? Quem ama tanto a carreira que escolheu, você conseguiu ter as duas funções? Consegui. Conseguiu conciliar as duas? Consegui conciliar, é uma coisa que é raro. Eu parei de atuar como urologista uns 2 meses antes 3 meses antes da campanha de prefeito. Não, há pouco tempo, Há pouco tempo. Nossa, então eu continuava atendendo. Não sabia. Eu continuei atendendo uma parte do tempo, alguns anos também no hospital público, no meu consultório de convênios e atuando como vereador e como secretário, que eu fui secretário de esportes também. Então era conciliar. Por isso que a minha agenda era sempre foi muito pesada. Eu dividi o tempo das 7 da manhã até as 10 da noite de uma maneira bem intensa. E fui tocando. Aí, quando eu assumi a candidatura a prefeito, aí o pessoal da campanha falou assim, olha, é o seguinte, você resolve ser médico ou político, não dá mais. Aí eu fui ser candidato e deu certo, a gente ganhou a eleição. Mas nesse período a gente tem que falar também das derrotas. Eu fui candidato a deputado 4 vezes, não fui eleito. Deputado estadual? 3 candidaturas a deputado estadual e uma candidatura federal.
Vou aproveitar então essa deixa. A gente tem visto muito jovem assistir nosso podcast, prefeito. E sempre a gente traz aqui pessoas de relevância, que ao longo da trajetória se destacaram. Então hoje é muito legal ver o Dário, prefeito da Maior, mas muita gente não sabe das frustrações ou das tristezas dificuldades. Acho acho importante falar, porque 4 vezes que eu fui candidato a deputado, eu não fui eleito. Foi 4 candidaturas difíceis, não fui eleito. Tanto que eu cheguei em 2000, a última candidatura minha tinha sido em 2014. Tá. A deputado, que não fui eleito. Aí, 2016 eu não fui candidato, 2018 não fui candidato, e 2020 eu voltei e fui eleito prefeito. Então, por isso que quem é mais jovem tem que entender, e essa geração mais nova não gosta muito disso. A geração mais nova parece que eles gostam de resultado. Trabalha, tem que ter resultado. Fez, tem que ter resultado. Nem sempre é assim. Aqui, trazendo para o nosso mundo corporativo, a gente traz um jovem, seus 22 anos, eu brinco, se eu não promover ele em 6 meses, ele vai embora, porque ele falou, cadê o meu plano de carreira? Eu comecei, eu ficava 1, 2 anos só pensando em planilha, pensando em um crescimento. Hoje, o imediatismo está muito difícil. E a frustração também. Se eu tivesse essa visão imediatista, porque eu sempre trabalhei muito. De vez em quando você fica meio frustrado, fala, nossa, eu trabalhei tanto, eu tentei 4 vezes ser deputado, não consegui, mas eu sempre continuei trabalhando. E isso foi importante na minha eleição de prefeito, porque nesse período que eu não fui candidato, eu fui convidado pelo ex-prefeito Jonas para ser secretário de esportes, uma secretaria pequena relativamente, não é uma secretaria que tem um orçamento muito grande, e consegui fazer um trabalho bom e voltar à cena política. Voltei como candidato e fui eleito prefeito. Quer dizer, então a persistência é importante. A persistência. Essa geração mais nova, ela não gosta muito dessa palavra persistência, ela gosta de resultado rápido, né? Eu acho que a frase do prefeito, a palavra persistência, a gente fala muito, né? A gente sempre brincou, ou falou sério, que o segredo do sucesso é a persistência. Eu também acho. Muita gente... O segredo do sucesso é a persistência. Quando eu lancei minha candidatura a prefeito, amigos meus falaram assim, Dário, mas você nem deputado você foi eleito 4 vezes, o que você está querendo ser prefeito? Eu falei, é proibido? Ele falou, não, então eu vou tentar trabalhar. Então, assim, esse fato de eu sempre ter trabalhado bastante me ajudou muito na campanha de prefeito. E também a experiência, né? Porque a derrota te ensina também. Com certeza. Se você não conseguir tirar nada das frustrações que você tem, das derrotas que você leva na sua vida, você é burro. Porque se a derrota não servir para te ensinar, você verdade. Então, você tem que lutar com todas as garras para você vencer tudo, para você superar todos os desafios. Mas quando você não vence, quando você não supera o desafio, você tem que tirar dali um aprendizado. E acho que na minha campanha de prefeito, todas essas derrotas que eu tive para deputado me ajudaram muito. Por quê? Porque eu sabia não errar. Porque na política não é tão fácil acertar, é mais fácil você errar. Errar é fácil em política. Uma conduta errada que você faz, um posicionamento errado, o jeito que você aborda um tema, o jeito que você participa de um debate, como você responde a pergunta no debate, como você pergunta para o adversário. Tudo isso foi um aprendizado. E quando eu fui participar dos debates, eu já tinha uma experiência grande. Aprendi com algumas vitórias nas eleições de vereador e aprendi com muitas derrotas também da eleição de deputado. E aproveitando esse seu ensinamento, prefeito, hoje muita gente que nos segue aqui são jovens, muito querendo seguir para a linha do empreendedorismo, mas também alguns jovens querem seguir para a carreira política. Então vou fazer uma pergunta em 2. Se o senhor puder falar depois para a gente o que está sendo feito de empreendedorismo na nossa cidade, que eu acho que quem nos assiste quer saber, eu acho que tem muita coisa bacana. Isso. E para aquele jovem que quer seguir político, que dica, além da persistência, tem alguma outra coisa que o senhor daria? Porque não adianta, hoje esse mundo parece que é muito só de redes sociais, muito da prática, mas eu queria ouvir de quem está lá pondo a mão na massa. Olha, fiz campanhas quando não existia nem telefone fixo na casa das pessoas, é verdade. Você atingir as pessoas, ou era em reunião, ou através do jornalzinho, da cédulazinha, do santinho, não tinha outro jeito. Telefone fixo existia, mas não existia esses disparos de ligações, era proibido isso, fizesse isso. Então, assim, qual que é a minha avaliação? Vou falar primeiro do empreendedorismo. Empreendedorismo, na prefeitura, a gente tem uma atenção especial. Do grande empreendedor, por exemplo, nós temos uma lei de incentivos fiscais em Campinas muito moderna. Muito moderna. Ela chega a dar incentivos importantes para investimentos acima de 5, 6, 7, 10 milhões. A lei anterior era boa, mas ela exigia
o investimento mínimo na faixa de mais de 100 milhões de reais. Então, a régua era muito alta. Hoje, você tem, dependendo do quanto você investe, de quantos empregos você é gerado, você pode ficar anos sem pagar IPTU, você pode ficar anos com ISS no mínimo. Então, assim, é importante os grandes empreendedores saber. Eu não sabia disso. É uma lei de incentivo fantástica que nós temos. Puxa, eu não vou anunciar, porque deve ser nos próximos dias. Tem uma mega empresa de Campinas que fez uma ampliação imensa, que vai ter um evento daqui uns dias, com base nessa lei e tudo. E temos também um foco no centro da cidade. Nós temos uma lei do retrofit que dá até 11 anos de isenção de IPTU, dependendo do tipo de reforma que você faz no seu prédio. E nós temos uma lei de incentivos para atividades no centro, com ISS de 2%, o mínimo que pode ser cobrado. Então, nós temos ISS de 2% numa área do centro importante. Então, nós temos, além de outras ações que nós estamos fazendo, nós estamos agilizando os empreendimentos, a liberação dos empreendimentos imobiliários. Campinas passa por um boom imobiliário, há uma sobrecarga do setor, mas nós estamos trabalhando bastante. Agora, para aquele jovem que quer fazer a carreira política, primeiro, ele precisa gostar. Eu falo que política, às vezes a pessoa fala comigo, Dário, eu gosto de política, eu vou ser candidato. Mas você gosta? Mas você é desesperado? Não, então não faz. Tem que gostar demais. Eu falo que política é igual casamento. Para casar, o sujeito fala assim, você gosta do namorado, ou você gosta do namorado? Gosto, mas gosta muito, é demais, não sei, então não casa. Porque assim, é um compromisso que tem que ter, porque fazer política é um compromisso de vida. Eu, por exemplo, na minha vida, que eu comecei em política com 29 anos, eu viajei muito pouco, abri mão de viajar, porque eu tocava as duas coisas. Eu era vereador, era secretário e era também médico, eu estava como médico. Viajei pouco, tive poucas férias na minha vida, poucas férias. Eu não tenho vergonha de falar, eu fui 2 vezes para os Estados Unidos, não fui 3, que depois eu voltei. Na Europa, fui uma vez para a Europa, uma vez, não viajei muito. São escolhas, né, Dário? Escolhas, nunca consegui. Não dá para ter tudo, né? Eu não consigo. Então, assim, não estou dizendo que quem segue na carreira vai ter que fazer isso, não é nada disso. Eu estou dizendo o seguinte, tem que se comprometer, e política é uma coisa muito intensa hoje. E eu sou daquela velha guarda que eu associo redes sociais à presença física. É claro que tem alguns tipos de políticos hoje que conseguem só na rede social ter muito voto. Perfeito. Não estou dizendo que está errado. Mas eu acho outra geração, outra forma de fazer política. Mas eu acho que a pessoa precisa também conhecer a realidade de perto. Quando você vai num bairro, vê a dificuldade das pessoas pessoalmente, é diferente. Aquilo te toca mais, Aquilo toca mais. Sabe, muitas histórias que a gente fez, por exemplo, hoje nós estamos construindo 16 creches para gerar 5 mil vagas. As creches estão em construção. Isso sempre me tocava quando eu chegava num bairro, vinha uma mãe com uma criança e falava assim, prefeito, essa criança está na fila de creche. Aí vinha outra mãe e falou, prefeito, aí eu sabia, a gente aprofundou nessa questão, mudamos a lei, permitimos que a Fundação da Educação pudesse construir creche, estão 16 sendo construídas. E se tudo correr bem, a gente tem capacidade de zerar a fila. Mas isso é fruto, porque uma coisa é você estar na internet, no Instagram, no Facebook, não sei aonde mais, e ver lá, tem 4.500 crianças na fila de creche. Claro, é um dado que choca. Agora, quando você vai num bairro uma vez, a mãe vem com aquela criança, quando você vai num bairro outra vez, você escuta isso, você vê aquela mãe pedindo para você, pessoalmente, que está faltando vaga em creche, te toca mais. Então, assim, eu acho que quem gosta de política tem que ter essa questão da rede social forte, os jovens, tem que ter também o propósito, tem que querer mudar a vida das pessoas, tem que ter aquela vocação e tem que ter uma paciência também, que não é fácil, o sujeito que não tem muita Jó, né? De Jó, porque assim, a população sempre tem razão, mas a gente é ser humano também. Você cansa, você se irrita, você muitas vezes acha críticas injustas, mas você não pode falar. Então, não é que não pode falar, você tem que ter cuidado de tratar com as pessoas e tal. Então, eu falo, pública, no mas caso, né? preciso, eu acho que essa geração precisa olhar para a política, não só com aquele olhar extremamente crítico, radical de ser contra, olhar também, vendo a possibilidade de participar. Então, eu chamo essa geração mais nova, vem para participar, entenda como funciona o processo. Uma curiosidade nossa, pessoal que segue,
Eu sou assessor de investimento e, como qualquer outra profissão, a gente podia reclamar e só jogar a culpa. Eu, naquela época, trazendo aqui para o nosso mundo, falei, não, deixa eu montar uma associação para também representar, porque não adianta só bater ou só criticar. Se ninguém for fazer também a atitude, porque não é participar. Quantas vezes a nossa Câmara faz audiência pública? Quantas pessoas de fato vão para poder fazer? Então eu falo assim, a gente tem o nosso lado, mas eu acho que também a população e quem quer tem que fazer a diferença. Eu tenho só uma curiosidade. Pode falar. Já viu? Só você pergunta. Eu sou mais novo, eu sou carente. Calma, que eu sou mais novo. Rapidinho, que o prefeito tem tempo, temos que ser rápido. O senhor falou que o senhor é apaixonado pela política. Quando eu trago a política para a área aqui nossa, da iniciativa privada, o executivo tem mais a nossa cara, porque é onde a gente executa. Mas o senhor foi 4 vezes legislativo. O senhor prefere a legislativo ou executivo? Olha, eu vou ser sincero, o meu lado, eu prefiro o executivo. O legislativo é mais tranquilo, porque você pega pautas e bandeiras que você escolhe. Quem faz a sua agenda de deputado, de vereador, é o próprio deputado, o próprio vereador. De repente, se ele está interessado na causa animal, ele vai se dedicar à causa animal, ele dedica à causa da habitação, ele dedica da saúde, da educação. Agora, o prefeito não tem como escapar. Aconteceu uma encrenca na educação, você tem que tentar resolver. Na habitação, você tem que tentar resolver. Então, assim, eu gosto mais do executivo, mas é muito mais cansativo. Eu imagino. É muito mais cansativo. Tem dia que eu chego em casa, eu tenho, assim, esgotado, cansado. Você nota que o dia foi muito pesado. Mas minha mãe usava um termo legal, uma expressão. Boa. Eu sempre trabalhei muito, arrumava muito compromisso, essas coisas de política. Né? Aí eu falava pra minha mãe, eu tô cansada. Ela falou assim, meu filho, armou o circo, dá o espetáculo e não reclama. Então, quando eu tô destruído, eu lembro da minha mãe falando assim, armou o circo, vai lá, dá o espetáculo, não reclama. Ele ainda completava. Se for para pular no picadeiro, você pula, se for para pôr nariz de palhaço, você põe e deixa o povo alegre. Mas não enche os pacientes, não reclama. Você que escolheu, né? Você que escolheu, ela falava isso, quem mandou? Então não reclama não, eu sempre tive esse compromisso, né? Que bacana. No final do ano passado eu estava cansado. Olha que eu vou falar um negócio, tinha uns vídeos que eu fiz pro meu Instagram, pro Facebook, que eu vi lá, quase que eu falei, como é que se publicaram isso? Eu tô pensando que eu tô morrendo, não sei. Mas era aquele compromisso, aquele compromisso. Eu tenho 60 anos. Você é daquela geração que eu dava plantão. Às vezes ficava gripado, com dor de garganta no plantão, dava plantão com febre, tomando analgésico, antitérmico, transpirava e dava plantão. Então, assim, se eu tenho um compromisso, vou arrastando, mas vou. Chego meio torto, manco, rouco, mas estou lá. Agora, tem que ter comprometimento. Política não tem meio termo. Não é à toa que é prefeito dessa cidade gigantesca também, né? Não é só sorte, vamos dizer assim. Não, tem muito trabalho. Tem muita entrega. Eu trabalhei tanto, e os amigos chegavam, mas você teve sorte de ganhar a eleição. Eu falava, quanto mais trabalho, mais sorte você teve, né? Quanto mais trabalhar. No começo, aquilo até não é que me irritava, mas eu falava, eu trabalhei tanto, né? Mas no fim eu concordava, tive uma sorte danada, foi fácil, não trabalhei nada, me ligaram em casa, falaram, vai lá assumir a prefeitura. Vai lá que você ganhou uma eleição. Você ganhou uma eleição, não deu trabalho nenhum. Perfeito, descontraído, esse papo tá bem descontraído, mas conta pra gente, eu vou deixar aqui, só contar uma curiosidade pra vocês, eu e o Diego, no caso eu, fui candidato a vereador há muito tempo atrás. Tem muitas histórias engraçadas de quando eu fui candidato, mas vou deixar para outro podcast para contar essas histórias. Tem alguma história que te marcou nessa trajetória política, que você guarda, o que você conta, alguma história engraçada que você teve? Tem alguma? Ou que te marcou? Falou isso? Não, tem muitas histórias. Uma vez eu fui fazer uma reunião política, e o doutor Hélio era candidato também e tal. Cheguei naquela reunião, fiz um discurso bonito, a hora que eu falei assim, tal, não sei o que, a hora que eu acabei a eleição, eu falei, gente, acabei a reunião, falei, estou indo embora, tal. Aí levantou um senhor e falou, doutor Hélio, conta com a gente. Tá bom. Todo trabalho, bom, conseguiu votos aí pro colega. É doutor, né? Não, mas você sabe. É doutor também. Não, mas tava. Eleição é muito engraçado. Acontece muita coisa engraçada. Uma vez eu cheguei numa reunião, numa casa de uma senhora, uma liderança e tal. E acho que chegou um candidato na outra, também no mesmo horário, a vereador, né? Aí ela atendia eu na sala e o outro candidato na cozinha.
E eu fiquei meio constrangido. Eu falei, não, pode ir lá com o que você tá do outro candidato. Não tem problema. Faz tá? parte, Você né? tem que andar de bom humor, né? Tem. Você não pode achar ruim. Não. Você tem que ter bom humor, você também tem que entender. Às vezes a população também reclama, tem que reclamar, às vezes fica bravo com a gente, não dá para a gente ficar muito mimizento, não. Me conta uma curiosidade. Imagina uma eleição como Campinas, deve ser igual como qualquer um aqui, qualquer um no sentido. É uma conquista, né? Você tá ali naqueles minutos finais, saber se vai ganhar, vai perder. Quando você tá nessa hora, onde você assiste, onde você vê, onde você acompanha, onde você apura, como é que é? Ou você não olha? Não, você acompanha. Toma aquele remedinho Não, para não. apagar e Não, fala, me você acorda faz se eu aquela- fui eleito você ou não. faz primeiro, antes Conta. dos dados entrar na internet aqui, que tem acesso, as pessoas vão e tiram aquela fichinha lá isso. e começa a falar, aqui em tal bairro você teve tantos votos, ficou em primeiro lugar, aqui, aí você fica tentando fazer uma média da cidade. Bom, se lá teve tanto aqui, vai tudo na cabeça, que é cabeça mil. Aí começa a entrar os dados, né? E eu já tive experiências nas eleições de deputado tristes, né? Vendo as... Mas você vê igual a gente, você vê pelo computador? Onde Veja, você- é. não, oficialmente pelo computador, mas você tem pessoas que quando confere a urna, passa o resultado. É, Lá chama eu zerésima. fui chama muitos anos, sou zerésima. muitos anos trabalho em urna, é a zerésima, então eu sou obrigado, quando eu imprimo, e tenho os fiscais Isso, de partido que assinam. e os E fiscais eles ficam mandam pra tirando gente. e ficam mandando para eles. É verdade, é verdade. Então você fica acompanhando. Isso é uma prévia, mas não tem nada de. Isso é uma amostragenzinha muito E pequena. é um nervoso, dá nervoso. Deus me livre, pelo amor de Deus. É uma coisa assim. Mas hoje as pesquisas acertam bastante. Não no detalhe, mas acertam. Então, Então, se você sai na frente numa pesquisa, se te dá um pouco de segurança. É. Assim, aquela famosa boca de urna, né? na boca de urna, Urna. isso, não, dá segurança, sim. Mas na eleição passada, as primeiras pesquisas, no começo da campanha, eu estava em 5º, 6º lugar. E, Deve dar um desânimo, não dá? posso falar para você? É engraçado. É impressionante. Essa eleição passada, eu estava assim, uma convicção que eu tinha que ir para cima e tudo. Quando saiu essa pesquisa, eu trabalhei mais que os outros, ainda fazia rua, pedia voto, ia para cima. Então você tem que ter uma disposição mental, física para enfrentar. É isso. Porque também é muito fácil você ter essa disposição quando você está em primeiro. Ah, Imagina você estar em quinto. Tinha um lugar. amigo meu que ganhou eleição para senador no Sergipe, ele era o 4º. E Como é foi que chama? o Laércio. Ah, o Laércio. Virou um amigo querido meu. É que o Senador outro Laércio. senador do PT lá eu conheço também, que é o Rogério Carvalho. Olha lá. Conheço porque ele estudou em Campinas. E o senador Laércio estava em 4º, 5º, e até você ver já mais de idade, a disposição para conseguir. Porque eu falo, você consegue ver as pessoas de sucesso quando elas, num momento de talvez que todo mundo talvez desistiria, pô, o prefeito está em 5º, secretário, desiste disso daí, vou estar em primeiro. E você pegou aí tem. Estamos chegando aqui um pouco para o fim, mas pode falar. Não, teve outra coisa engraçada. Teve um ex-prefeito de Campinas, foi governador, o Quercia, que era também da minha cidade, Pedregulho. Olho. E é um absurdo, né? Uma coisa estatisticamente pouco provável que duas pessoas de uma cidade pequenininha fossem prefeito Depois eu vou de Campinas. contar uma brincadeira para você, uma eu piada. chegava nos lugares mais antigos, lembram mais do Quercia, o Quercia já Sim. apareceu e tal. E o pessoal falava assim, Dário Saad, você acha que mais um pedregulhense vai ser prefeito de Campinas? Pode esquecer. Eu falava, cuidado com esse povo pedregulho, hein? De vez em quando, eu encontro alguns de vez em quando de novo, falo assim, tá vendo? Você pagou a língua. Pode contar. Eu e o Diego, a gente participa no Clube Hípica aqui em Campinas, Sim. e aí a gente tem um grupo que chama Mesa d'Água. Sim. E tem um grande produtor de café de Pedregulho. É o amigo meu, Ele falou pra mim, Joãozinho assim, Toledo. João Toledo fala pra gente na mesa, viu? Tive que resolver Campinas. Tive que trazer um pedregulhense aqui pra resolver Campinas. Ele fala O João direto Toledo, pra mim. ele foi presidente da Cocapé, que é um grande produtor de café, amigo meu. Não, E eu posso falar pra você, eu era amigo da mãe dele. Nossa. A mãe Mas ele dele, é mais Dona Tereza. Ele é mais velho que eu, mas a mãe dele era muito amiga da minha família, da minha mãe, do meu pai. João Toledo fala pra mim pro Diego, fala, você tive que resolver Campinas. Ele você fala, tem que me agradecer. ele fala, todo mundo tem que me agradecer. O Joãozinho Pela é segunda fantástico. vez, Pedregulho salvou essa cidade. Mas o povo mais antigo falava aqui mesmo. Você acha que o Pedregulho vai ser prefeito? Precisa esquecer. Eu falava, cuidado, esse povo é terrível. Brincadeira. Prefeito, posso só fazer, porque a gente vai chegar vai. ao final, pra gente não dar briga de irmãos, eu pergunto uma, se perguntou outra, a gente encerra aqui Fechado, por conta manda bala, irmão. do tempo. Prefeito, a gente está chegando hoje,
senhor já com 60 anos, prefeito da maior cidade, talvez eleito da maior cidade aqui do interior, uma das maiores. Qual é a sua ambição, prefeito? Porque eu trago para o lado do empreendedor. A gente, quando é empreendedor, eu já estou no auge. Uma coisa é você chegar no auge. Outra coisa é se manter no auge. Olha, qual que é a sua ambição para os próximos anos, A minha ambição, nesse momento, é entregar o que eu comecei nesses 3 anos. Então, esse ano de 2024, eu quero entregar as creches, eu quero entregar os bairros que a gente está pavimentando e todas as obras que nós estamos fazendo. Já fizemos mais de 150 obras em Campinas, foram 1 bilhão e 100 milhões de investimento. Então, a minha ambição agora é entregar. Eu estou muito ansioso com a entrega. Então, eu fico o dia inteiro correndo atrás, vendo como está a obra, porque essa obra parou, porque aquela outra continuou e essa não continuou. Então, assim, minha ambição nesse momento é entregar o que eu comecei. Perfeito. Pergunta minha para finalizar. Ser prefeito, ser médico, toda essa dureza, quer ter sucesso. Acho que o sucesso tem a persistência que a gente falou, tem a dureza de sempre continuar. E família, prefeito, para você? Acho que a família acompanha. Você falou da sua mãe, você falou muito disso. Eu gosto muito porque eu digo que são família, irmãos. Eu vejo que uma das características de todo mundo que teve aqui, sentou nessa cadeira e falou de sucesso, persistência foi sempre. 100%. E família. Eu tive um apoio da minha família fantástico. Meu pai, coincidentemente, foi prefeito de Pedregulho, a minha mãe era professora, e eles sempre me deram um apoio importante. O meu pai era mais tranquilo, advogado, bom de conversa. A minha mãe era muito firme. Minha mãe era uma pessoa firme mesmo e que sempre me incentivou, então isso foi para mim muito importante. Muito importante. Nas horas mais difíceis, a gente ter uma estrutura familiar ajuda bastante. Então eu sou grato. Meus pais não estão mais aqui, né? Meu pai foi prefeito de Pedregulho. Quando eu fui eleito vereador aqui, ele não acreditou. Ele falava assim, não, vai amanhã no cartório. Naquela época era cartório. E vê direitinho. Não comenta com ninguém. Aí, se ele tivesse vivo, aí que ele não acreditava nisso. Ele falou, agora você está exagerando. Prefeito de Campinas, filho, não, você está brincando. Ele falava. Então, para mim, isso foi muito importante. Dário, prefeito, quero agradecer, pessoal, esse podcast foi muito divertido, eu pensei que seria um podcast mais sério, mas o prefeito é uma simpatia, quero agradecer, meu nome, em nome do Diego, dos Gêmeos, do senhor ter um tempo aí da sua agenda, vir aqui, te desejar sucesso para esse 2024, que todas essas suas realizações aconteçam, que Campinas consiga entregar tudo isso que o senhor plantou, né, que eu falo, né, só colhe quem planta. Então, quero agradecer. E mesmo porque, prefeito, o sucesso do senhor vai ser o sucesso da nossa cidade, acho que essas entregas nossa cidade precisa, é bom ver uma pessoa com essa visão, porque muita gente, as pessoas falam que é político, mas gosta mais do holofote, pouco talvez de pôr a mão na massa. Eu senti hoje aqui que o senhor é uma pessoa que põe a mão na massa em tudo que o senhor faz, então eu me obrigado. Tudo na prefeitura, obrigado, prefeito. Foi um prazer. Mas eu que agradeço a possibilidade de participar dos Gêmeos do Mercado aqui, desse podcast fantástico, o Pedro, o Diego e todos os nossos seguidores aí. Ótimo, para finalizar, prefeito, tem um mimo nosso aqui, Gêmeos do Mercado. Vou abrir aqui, pode abrir ou não deve? A gente brinca que é investimento, são $1.000, não, brincadeira. Uma canequinha aí. Do Gêmeos. Você sabe que eu gosto de caneca, viu? Aí, ó. É verdade, eu sou colecionador de caneca. Aí, ó, mais um. Obrigado, viu? Gente, obrigado por ter assistido. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. Pessoal, mais um Gêmeos do Mercado chegando ao fim. Sigam a gente nas redes sociais para que vocês acompanhem a nossa agenda ainda de próximos entrevistados. Obrigado e até logo.